E aí, pessoal, processo penal 2, ainda contra teoria geral das provas, ok? O professor continua a aula, menciona, sobre o encontro fortuito de provas, que existe o primeiro e o segundo grau, mencionando que há necessidade sempre, quando há a tentativa de produção de uma prova, que esta prova seja específica em relação ao crime e específica em relação ao investigado ou ao acusado, ok? É o princípio da especialidade. Sempre que houver o desvio da finalidade desta produção probatória, desvio do curso para a consecução e realização desta prova, esta prova ou a prova que for produzida será considerada ilícita, não servindo para embasar o início do processo criminal, não servindo, portanto, para ser justa causa ou lastro probatório mínimo, tampouco servindo para um decreto condenatório, ok? Mas existe, logicamente, conforme o professor fez menção, ao encontro fortuito de prova, que se opera em primeiro e segundo grau. Primeiro grau, logicamente, é quando aquela prova foi encontrada e trata de um crime correlato, que se relaciona com o crime que está sendo investigado. Ou aquela prova foi encontrada de forma não deliberada, portanto, ao acaso, mas trata especificamente de um outro autor. Tem algum problema? Se o fato novo que surgiu se relacionar com o fato que está sendo investigado, nenhum problema. Será um encontro fortuito de prova de primeiro grau. Vai servir tanto para embasar um processo criminal, como justa causa, lastro probatório mínimo, ou vai servir igualmente para embasar um decreto condenatório, sem problema algum. Quando for de segundo grau, ou seja, encontro fortuito de segundo grau, é quando, por um acaso, encontrou-se fatos criminosos novos ou autoria criminosa nova, que não tem relação com o objeto da investigação preliminar ou com o objeto da ação penal já em curso. Não tem conexão. Se não tiver conexão, vai ocorrer o encontro fortuito de segundo grau, servindo estes elementos tão somente para iniciar o inquérito policial, instaurar o inquérito policial ou a investigação preliminar em suas outras formas, CPI, enfim, sindicância, não tem problema, ok? Esta é uma primeira característica, a primeira dinâmica que eu gostaria de tratar aqui na aula remota. A gente pode passar agora para uma fase seguinte. Qual fase? Ainda sobre a obtenção da prova lícita ou ilícita, sobre os meios de prova propriamente ditos. Aí o professor faz menção às gravações ambientais. As gravações ambientais, elas podem ser clandestinas ou autorizadas. Clandestinas é quando um dos interlocutores não sabe sobre a sua existência, ou os interlocutores não sabem da existência da gravação por parte de um terceiro, que não faz parte daquela comunicação, daquela dinâmica. A gravação autorizada, por óbvio, é quando ambas as partes, ou aqueles que estão envolvidos naquela dinâmica de comunicação, conversação, pode ser um grupo de pessoas, tem ciência que está sendo gravado, filmado, enfim. A outra hipótese de gravação autorizada é a interceptação telefônica, não é? Logicamente, quando o magistrado autorizar para a produção daquela prova, sem problema algum, a obtenção daquela prova é lícita. Tratando-se de gravação ambiental clandestina, a gente tem que partir das premissas, Existe uma primeira premissa de que a comunicação, o conteúdo desta conversação não pode ser extraviado, não pode um terceiro que não faz parte como interlocutor ter ciência do teor, do conteúdo dessa comunicação. Isso é ilegal, ok? O fato, por exemplo, de um dos interlocutores gravar sem a ciência de um outro interlocutor esta comunicação é ilícito? Nenhum problema, não tem problema. Essa comunicação pode ser gravada ainda que às escuras,
as escusas, sem problema algum. O que não pode ser revelado por parte desse interlocutor que participa dessa conversação é o conteúdo da conversa. Porque gravar de forma clandestina ele pode. Não é ilícito isso. Agora, se ele divulgar isso para terceiro, é ilícito. Primeira premissa. Segunda premissa, o terceiro jamais pode gravar sem autorização dos interlocutores. Se ele o fizer, estará incorrendo em crime e prática delituosa. Isso é um comportamento ilícito, motivo pelo qual essa prova obtida desta forma também é ilícita. Ok? Inclusive, né, já exemplifico para os senhores que a escuta pessoal, sem ser através de gravação, através do gravador, de uma câmera, através do celular, falando aquela escuta por parte da pessoa, de um terceiro que não faz parte daquela comunicação, não é o interlocutor, também é ilícito, não pode ocorrer isso. Ok, pessoal? Uma terceira premissa é a seguinte, quando houver justa causa para revelar o conteúdo da gravação, não vai haver qualquer problema por parte do interlocutor. O interlocutor gravou a conversa com o terceiro, né, que faz parte de sua ligação ali, da sua relação, beleza. Se houver relevância jurídica para revelar aquilo que foi gravado de forma clandestina, sem problema. Se lhe faltar justa causa, a gente parte pela primeira premissa. Ele pode gravar, mas não pode revelar o conteúdo. Se tiver justa causa, relevância jurídica, alguma motivação idônea para tanto, ele pode revelar. Ok? Quarta premissa, qual que é? O interlocutor que for gravado confessando um crime terá esse objeto, essa informação, que ventilar sobre a ilicitude da prova. Né? Porque existe lá o princípio que veda a autoincriminação. Não pode uma das partes induzir na outra a falar, a confessar um crime e gravá-la de forma clandestina, depois levar isso para o processo, para o inquérito policial. Isso é uma prova ilícita, deve ser desentranhada dos autos do processo, segundo a disposição do artigo 157, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Ok? E uma quinta premissa, que o professor está tentando rememorar, lembrar, qual que é a quinta premissa? Esqueci. Mas eu encerro a aula por aqui e depois eu lembro e falo com vocês. Quinta premissa, qual que é a quinta premissa? Eu falei isso no encontro online. Esqueci. A quinta premissa, eu lembrei, é a inexistência de reserva de privacidade. De quem, pessoal? Das autoridades públicas, né, que falam para o público. Ou inexistência de reserva de privacidade para a pessoa comum, mas que se coloca a falar para o público, para a sociedade, enfim, a pessoa sabe que pode ser gravada, entendeu? Toda a revelação do seu conteúdo ali não vai ter qualquer significância. No sentido de mencionar que aquela prova, aquelas informações foram obtidas de forma ilícita. Não, é perfeitamente possível. Ok?